Eu quero te convidar a fazer uma viagem no tempo. Imagine-se na época em que o mundo era governado por reis e príncipes poderosos. O controle sobre as nações era tomado à força, por meio de batalhas sangrentas e violentas, travadas por exércitos de homens treinados a vida toda para a guerra. Imagine que sua nação saiu para a batalha contra o seu maior inimigo da época. O seu rei e outros reis vizinhos fizeram uma aliança para combater esse inimigo em comum. E eles foram até o vale onde comumente se fazem as batalhas, e você ficou na cidade. Você está esperando alguma notícia. Se vocês forem vitoriosos, então você e sua família e todo o povo viverão. Se vocês perderem a batalha, todos morrem, porque todos serão conquistados. Em meio a todo esse suspense, os portões da cidade se abrem. E todos se aproximam dos portões, soldados se enfileiram, abrindo passagem em meio ao povo. Trombetas são tocadas e uma voz de comando é erguida. A voz diz o seguinte: abram alas para o vencedor. A partir de hoje, aquele que era seu inimigo, agora é o seu rei. Com essa sentença, então, você descobre que o seu exército perdeu a batalha. Há um novo rei no pedaço, e a partir de hoje você é súdito deste homem. Então a pessoa que deu essa ordem de comando começa a caminhar imponente em direção ao centro da cidade. Ele é o general de guerra desse tal rei. Atrás dele marcham seus soldados vitoriosos. E por último você consegue visualizar todos os reis derrotados. Eles estão feridos na batalha. Estão acorrentados uns aos outros, cabisbaixos. O clima é de completa derrota, completo terror, completo desespero. O que será desses reis? O que acontecerá com as pessoas das nações derrotadas? O que acontecerá com o seu povo? O que acontecerá agora que este novo rei assumiu o controle? O que será de você e da sua família? Esse é o cenário que nos é apresentado no Salmo 2. O Salmo 2 é uma poesia em que o autor queria que imaginássemos essa cena, para então nos ensinar uma preciosa lição, uma lição que tem tudo a ver com a nossa realidade hoje no século 21. Nós vamos ao texto e você vai acompanhar a projeção do texto aqui à frente. O Salmo 2 se divide em 4 cenas. A primeira cena é a conspiração das nações. Diz assim o texto nos versos 1 a 3. Porque as nações se enfurecem, e os povos tramam em vão. Os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram unidos contra o Senhor e seu ungido, dizendo: rompamos suas correntes e livremo-nos de suas algemas. Esse salmo parece ser um relato das palavras ditas por um dos servos deste novo rei. A impressão que nos dá é de que logo atrás daqueles reis que estão cativos, acorrentados, vem este homem dizendo estas palavras. A palavra é para os reis e também para as pessoas que estão visualizando. Ele diz: por que vocês estão enfurecidos? Por que vocês estão tramando? Apesar de terem sido derrotados na batalha, vocês ainda querem se rebelar contra esse novo rei. Isso é vão. Isso é inútil, de nada vai adiantar. E na verdade, era isso que aqueles reis que estavam acorrentados, cativos, falavam entre si enquanto caminhavam. Nós lemos no verso 2 que os reis e príncipes conspiram juntos contra esse novo rei. E nós temos então aqui a informação de quem venceu essa batalha. O versículo 2 diz que é o Senhor e o seu ungido. O rei vitorioso é Deus, o Criador do céu e da terra. Era contra ele que os nossos exércitos estavam batalhando. O seu general de guerra é o seu ungido, aquele que caminha à frente do exército em direção ao centro da cidade. Ungido é uma palavra que é a tradução do termo hebraico, e que depois foi trazido para o grego, Messias, o ungido do Senhor,
ou o novo rei, é aquele que ele escolheu para ser o seu representante nas batalhas. Nós vemos no verso 3 que enquanto caminham, os reis cochicham uns para os outros. Vamos romper as correntes que este novo rei nos impôs. Vamos quebrá-las, vamos lançá-las para bem longe de nós, vamos atacá-lo novamente com todas as forças que nos restam. Esse é o primeiro cenário, a conspiração das nações nas vozes de seus reis derrotados pelo ungido de Deus. A segunda cena está nos versos 4 a 6, e é o menosprezo de Deus diante dessa conspiração. Olha o que o texto diz: aquele que está assentado nos céus se ri, o Senhor zomba deles. Então ele os repreende na sua ira e os aterroriza no seu furor, dizendo: eu mesmo constituí o meu rei em Sião, meu santo monte. Enquanto tudo isso acontece, o autor do Salmo nos faz olhar para cima, nos faz olhar para aquele que está sentado nos céus. Deus não veio para a batalha. Deus enviou o seu general de guerra. E por quê? Porque esse tipo de luta é insignificante para Deus. Seu trono está acima dos tronos da terra. Ele rege o universo. Ele é rei desde a eternidade. Antes que reis humanos nascessem, ele já reinava imponente. E mesmo depois da morte desses reis, Deus continuará reinando pelos séculos dos séculos. Sabe qual é a reação de Deus diante da conspiração dos reis derrotados? O verso 4 diz: ele se ri em alta voz. Literalmente, Deus dá gargalhadas de desprezo a esses homens. O Senhor zomba deles, os ridiculariza e menospreza. E em um tom de repreensão, versículo 5, Deus diz com voz de trovão lá dos céus: eu mesmo constituí o meu rei em Sião, meu santo monte. Essa é a maneira de Deus aterrorizar aqueles reis revoltosos. Os céus se abrem, esses reis tremem de medo diante da voz de Deus, e ele aponta para o trono no meio da cidade. É assim que Deus reage à conspiração dos reis derrotados. Quando você olha para esse trono, você é surpreendido por uma cena emblemática. Aquele general que abriu os portões da cidade, ele agora abriu o caminho no meio do povo e ele se assenta no trono que é de Deus. E é assim que Deus reage à conspiração dos reis derrotados. Deus diz: a sua revolta é inútil. Vocês são perdedores. Eu sou o rei eterno, o rei que rege todo o universo. Vocês podem tentar se soltar dessas amarras, mas não escaparão das minhas mãos. E além de se sentirem frustrados, vocês terão de se ajoelhar diante do meu general de guerra. Eu o constituí como meu representante no meio de vocês. Ele se assentará no meu trono neste mundo. Esse é o segundo cenário. Deus menospreza a conspiração dos reis derrotados. A terceira cena está descrita nos versos 7 até 9. O discurso do rei coroado. Acompanhe comigo a leitura do texto. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações como herança e as extremidades da terra como propriedade. Tu as quebrarás como uma vara de ferro e a despedaçarás como se fossem um vaso de barro. Após a cena emblemática dos céus se abrirem e Deus apontar para o seu general de guerra, uma cerimônia de coroação é inaugurada. Trombetas novamente são ressoadas e o silêncio toma conta de todo o lugar. Uma coroa e um cetro são trazidos à presença do ungido do Senhor. A coroa é colocada em sua cabeça e ele se assenta no trono. Então ele faz o seu discurso de posse. Suas primeiras palavras são: proclamarei aquilo que o Senhor Deus me disse. O que o Senhor Deus lhe disse: tu és meu filho, hoje te gerei.
Essas palavras trazem a ideia de um rei no final de sua vida que passa o trono para o seu filho, passa o trono para o príncipe que a partir de agora governará o reino em seu lugar. São palavras que conferem autoridade ao novo rei e autorizam esse rei a reinar no lugar de seu pai. Deus disse isso ao seu ungido, mas ele disse mais no verso 8. O ungido do Senhor diz: o Senhor Deus me deu todas as nações e todas as extremidades da terra como herança. Tudo aquilo que é de Deus agora é propriedade do seu filho. Mas ele não recebeu apenas a posse dessas coisas, como também, versículo 9, recebeu a autoridade para reinar sobre elas. Deus disse ao seu ungido que ele tem direito de reger e despedaçar a todos os seus inimigos com uma vara ou um cetro de ferro, como se eles fossem feitos de barro. Em outras palavras, o novo rei pode fazer o que bem entender com seus inimigos, pois agora tem toda a autoridade nos céus e na terra. Ninguém está acima dele. Esse foi o terceiro cenário. As palavras do novo rei coroado. Quarta e última cena, versos 10 a 12. O conselho que o salmista dá a todas as nações diante dessas cenas. Diz assim o texto: agora, ó reis, sede prudentes, juízes da terra, acolhei a advertência. Cultuai o Senhor com temor e regozijai-vos com tremor. Beijai o filho, para que ele não se irrite, e não sejais destruídos no caminho, porque em breve sua ira se acenderá. Bem-aventurados todos os que confiam nele. Lembra que o autor do Salmo relata para nós este evento como se estivesse vindo atrás dos reis derrotados? Então ele está agora do lado do novo rei coroado. Ele estava junto com esse rei. E depois da cerimônia de coroação, esse homem se dirige àqueles reis cativos que já pararam de conspirar contra o ungido do Senhor e diz o seguinte para esses reis: ó reis, perante tudo o que aconteceu diante dos seus olhos, sejam prudentes, sejam sábios e acolham essa minha advertência. Diferente de todos os demais reis, que ao conquistarem uma nação inimiga, matam seus antigos comandantes como uma expressão de vitória diante de seus novos súditos, esse novo rei não os matará. Pelo menos não por enquanto. Ele lhes dará uma segunda chance. E qual é essa chance? Versículo 11. Cultuai o Senhor com temor e regozijai-vos com tremor. Cultuar é o mesmo que servir ou que adorar. Traz a ideia de se submeter a alguém como um escravo. O conselho do salmista é: sirvam a Deus. Sirvam o Rei do Universo com reverência e respeito. Regozijar-se é uma expressão que denota a ideia de se alegrar tanto por se estar em uma condição de vida, ao ponto de se cantar em alta voz, dar gritos de alegria e fazer festas. Esses são os conselhos do salmista. Sirvam a Deus e se alegrem por Ele não destruir vocês, porque vocês eram seus inimigos. Façam isso e façam aliviados, mas ao mesmo tempo tremendo de medo, porque Ele é poderoso para destruir vocês. E como eles poderiam fazer isso? Verso 12, o salmista conclui: beijai o filho, para que ele não se irrite. A forma de cultuar a Deus e se alegrar nele é beijando o seu filho, aquele que foi colocado por ele no trono do universo. E o que significa beijar o filho? Essa era uma expressão que dava a ideia de se demonstrar carinho e ao mesmo tempo submissão a uma autoridade. Seria como você se curvar diante de um rei e beijar a sua mão, ou como um filho que se curva diante de seu pai pedindo a sua bênção. E da forma com que está escrito, é um ato que deve ser feito intensamente, de coração, e repetidamente, a vida toda. Essa é a chance que esse novo rei nos dá. Se nos curvarmos diante dele, de coração, e pelo resto de nossas vidas, ele não nos destruirá.
Apesar de que em breve sua ira se acenderá, como diz o texto, ou seja, logo ele irá castigar todos os que não o beijarem. O texto termina dizendo: bem-aventurados são os que confiam nele. Bem-aventurado é alguém abençoado por Deus. O Rei do Universo abençoa aqueles que se refugiam à sombra do seu Filho, o ungido que herdou o seu trono. Se você se curvar diante desse Rei que foi coroado, encontrará segurança e proteção. Ele mudará o seu status. De inimigo você será transformado em protegido. Esse foi o quarto cenário, o conselho do salmista a todas as nações. É óbvio que já ficou claro de quem esse texto está falando. Sim ou não? Ele não está tratando apenas de um folclore, ou de um mito antigo, de épocas que não voltam mais. Esse texto está falando de uma narrativa real, marcada nos anais da história. Essa batalha de fato aconteceu há cerca de 2000 anos atrás. Foi a batalha entre o bem e o mal, entre Deus e o pecado, entre a luz e as trevas. E adivinha quem venceu a guerra? O Senhor Deus, que está sentado no trono do céu. O seu general escolhido foi aquele que liderou o seu exército. O seu inimigo eram o pecado, a morte e Satanás. Seu brado de vitória foi seu último suspiro na cruz do Calvário. Sua coroação foi a ressurreição ao terceiro dia. No Natal nós celebramos o nascimento deste grande general. Seu nome é Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Depois de cumprir sua missão na terra, Deus o coroou como Senhor sobre toda a criação. É para Jesus que Deus disse: tu és meu filho, hoje te gerei. E isso não só aconteceu quando, por ação do Espírito Santo, Maria concebeu a Jesus. Durante toda a sua vida, Deus deixou claro que havia escolhido Jesus para reinar em seu nome sobre todas as coisas, todas as nações, todos os seres da terra. E a cerimônia de coroação foi exatamente quando ele venceu a morte. Nesse dia em que ele entrou pelos portais da cidade, foi nesse dia que ele veio com todos os seus inimigos cativos, derrotados, oferecendo liberdade e oferecendo proteção àqueles que se dobram diante dele. A má notícia para nós é que nessa guerra nós estávamos do lado inimigo. Nós também fazíamos a vontade da carne, do pecado, de Satanás. Nós estávamos destinados à morte. Porém, a boa notícia é que por sua infinita misericórdia, Jesus Cristo não só venceu os reis maldosos e opressores que nos dominavam, mas nos oferece uma nova vida. Uma vida como seus súditos, onde nós podemos viver felizes, alegres, servir a Ele, sem medo de sermos castigados por nossos pecados. Com tudo isso em mente, eu quero concluir minha fala com 4 lições principais que nós aprendemos com essa história. A primeira lição: a conspiração contra o Senhor Deus e seu ungido nessa terra é vã. É vã. Foi isso que o salmista afirmou. E é isso o que acontece até hoje. É inútil se opor contra o reinado de Deus sobre o universo. Por mais elaborada, por mais numerosa que seja a conspiração contra Deus nesse mundo, Ele continua reinando sobre tudo e todos. Se você faz parte desse grupo que resiste ao reinado de Deus, que não aceita a existência de Deus, que não aceita Deus ser o regente do universo, desista dessa rebelião, porque é inútil. Deus não deixará de existir só porque você tenta fingir que Ele não existe. Toda e qualquer rebelião contra Deus é vã. Segunda lição: Deus zomba da oposição dos homens ao apontar para o seu rei eleito. O castigo de Deus contra quem quer se livrar das suas amarras, aquelas pessoas que querem se ver livres de leis, de regras, de um Senhor, de um soberano, do governo de Deus. As pessoas dizem: eu não quero isso para mim. O castigo de Deus para essas pessoas é justamente colocar Jesus Cristo como rei sobre todas as nações. Quem se opõe ao reinado de Deus nunca se verá livre das suas algemas, porque não passa de uma criatura dele. Deus o criou. Ele não pode tomar o lugar de Deus. E ainda vai enfrentar a ira do seu filho quando a destruição no último dia acontecer. Por mais que você zombe de Deus, por mais que você zombe de Jesus Cristo hoje, e você tente viver uma vida rebelde contra Ele, saiba que Deus ri, e ri alto de você. Ele zomba da sua atitude, ao afirmar que um dia você terá de se dobrar diante do seu filho
mesmo contra a sua vontade. Deus zomba da oposição dos homens. Terceira lição: o Filho de Deus tem autoridade dada por Ele sobre todas as nações. Jesus Cristo é Deus em forma humana, e Ele recebeu do Pai o trono sobre toda a criação. No último dia, todo joelho se dobrará diante desse menino que nasceu em uma manjedoura. Ele foi concebido pelo Espírito, viveu uma vida perfeita e hoje está sentada sobre o trono do universo. Mesmo que você busque a Deus, mas negue o seu Filho Jesus Cristo, um dia você prestará contas a Deus por sua incredulidade. Se você quer cultuar ao Deus Criador, deve se prostrar ao Filho Salvador. O Filho de Deus tem autoridade dada por Ele sobre todas as nações. Quarta e derradeira lição: Deus oferece proteção a todos os que confiam em seu Filho. Um dia todo pecado e todo inimigo de Deus serão castigados e exterminados. Porém, Deus é misericordioso. Deus nos oferece um escape desse juízo final. Ele nos convida a sermos prudentes, como diz o Salmo, a acolhermos a sua advertência. Dar ouvidos a Ele significa nos tornarmos seus súditos voluntariamente, ainda nessa vida. Quem faz isso, como disse o texto, é abençoado por Deus. E o meio para se conquistar a proteção, essa proteção é beijando o Filho de Deus antes que a sua ira se inflame. Portanto, dobre-se diante de Jesus em demonstração de carinho e reverência, e Ele te manterá seguro pelo resto da eternidade. Você se tornará mais que vencedor. Eu quero orar por você nessa noite. Feche os seus olhos, curva sua fronte. Para aqueles de nós que já se renderam ao Salvador, ao Rei vitorioso, esse texto deve motivar e provocar gratidão. Louvor ao Rei dos Reis, devoção pelo resto da vida. Mas para aqueles que nunca fizeram isso, que se enquadram no grupo dos que se opõem, dos que querem se ver livres das amarras do Senhor, esse texto deveria ser um alerta de que a vida não vai durar para sempre, a vida de oposição, e de que Ele é Rei e um dia pedirá contas dessa rebeldia. Querido Deus, nós somos gratos por essa passagem, que nos faz lembrar não só de um menino inocente, puro, que nasce, um bebê numa manjedoura, mas nos faz lembrar de que este bebê é o mesmo que reinava desde a eternidade à sua destra, e que ainda reina até hoje no trono do universo. A minha oração, Senhor Deus, é para que tenhamos essa consciência de quem é esse menino que nasce na data em que comemoramos o Natal. É o Rei dos Reis, é o grande general, que anos mais tarde enfrentou seus inimigos e foi vitorioso. A minha oração é para que aqueles que se renderam a esse Rei compreendam quem é o seu Senhor. A sua vontade não é sugestão para nós, não são conselhos, é uma ordem soberana de quem irá pedir contas de seus súditos. Tenhamos temor e reverência diante do Salvador. Ao mesmo tempo, Deus, eu oro por aqueles que ainda são inimigos, por aqueles que não se dobraram. Oro para que o terror tome conta de seus corações, o medo de serem castigados, mas ao mesmo tempo que a tua misericórdia atinja esses corações e eles se sintam amados pelo Filho, que se dobrem prazerosamente diante do Filho de todo o coração, se escondendo atrás dele. Bem-aventurado é aquele que confia no Filho. A minha oração, Deus, é que nessa noite pessoas passem a confiar no Filho antes que a sua ira se inflame. Essa é a minha oração, para que o teu Espírito convença pecadores de seu pecado e os conduza ao Salvador Jesus pela fé. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.